Então, olá pessoas, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Chico Peltier, fundador do Método Brilhantes, e ele vai contar um pouco da sua história hoje pra gente. Tudo bem, Chico? Opa, tudo bom, Brian? Beleza? É um prazer estar aqui contigo nesse primeiro podcast do Método Brilhantes. Uma alegria muito grande começar com essa nova forma de comunicar com as pessoas através da experiência dos outros. Acredito que ouvindo a experiência de muitas pessoas que serão entrevistadas, né, que seria um bate-papo na realidade, muito mais do que uma entrevista, é um bate-papo aqui no podcast, acho que vai ser gostoso para a gente poder aprender com a experiência dos outros, que é mais ou menos o que a gente vai fazer hoje aqui também, com a minha experiência no caso. Exatamente. E o pessoal está querendo saber um pouco da sua história e também da história do próprio Método Brilhantes, né? Então conta pra gente um pouco como é que isso tudo começou. Pelo que eu entendi, começou, na verdade, a partir de uma crise, não foi isso? Foi isso mesmo. Olha, foi uma coisa que veio junto, na realidade, com a questão da pandemia, né? Só para te explicar um pouquinho, eu trabalho há mais de 30 anos no setor de turismo. Já trabalhei em hotelaria, já trabalhei na parte de navegação, mais de 5 anos, né? E as minhas paixões na vida sempre foram essas duas, o turismo e a espiritualidade. Só que o setor do turismo sempre foi um setor muito suscetível a qualquer tipo de problema, qualquer intempérie do mundo. Um vulcão que explode na Islândia afeta todo o turismo na Europa. Uma guerra, uma crise econômica, tudo isso sempre afetou muito. Então, eu sempre procurei, sempre queria na minha vida ter uma outra fonte de renda que não só do turismo. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós temos períodos de oscilação, né? Temos altas e baixas no turismo, baixa estação, alta estação, né? Em especial na área que eu trabalhava, né? Que eu trabalho, mas enfim, agora está parado, mas na área que eu atuava, que era o turismo de incentivo e turismo religioso. Isso acontece muito fortemente. A gente tem períodos muito fortes que a gente trabalha, tem muitas viagens e outros que não tem nada. Então, por exemplo, todo o período, né, de fim de ano, vai de novembro, final de novembro, até quase no carnaval, praticamente não existem viagens de incentivo, é muito raro que tenha. Então a gente tem que se preparar durante todo o ano, juntar o dinheiro do ano para se segurar durante esse período, porque não entra absolutamente nada. E foi justamente neste período, quando eu já estava para entrar em março, com todas as viagens já todas colocadas, que aconteceu a chegada da Covid, né, aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? Né? Eu estava em uma viagem, foi a minha primeira viagem em março, né, assim, depois desse período todo de pausa, e aí, no mesmo dia, no final de um grupo que eu estava fazendo, todas as agências para quem eu trabalhava, no mesmo dia, me ligaram cancelando todas as viagens de todo o primeiro semestre e segundo semestre. Só para você ter uma ideia, eu tinha uma viagem marcada para a semana seguinte. Eu voltava, era tempo de me arrumar e já saía num cruzeiro. E curiosamente esse cruzeiro foi onde teve uma disseminação muito forte também do vírus, né? Mas lógico foi cancelado, teve entre os tripulantes. Então foi uma decisão necessária, foi importante. A gente já via, né, que desde o início do ano, do carnaval, o Covid-19 já estava chegando no Brasil, mas foi em março que realmente se decretou a pandemia oficialmente no Brasil, que os primeiros vírus chegaram, não conseguiu se segurar e se espalhou pelo Brasil inteiro. E aí não tinha mais jeito, né? Já estava muito forte no resto do mundo, então as pessoas já tinham medo de viajar, e aí de repente então o turismo simplesmente parou. Né? Parou mesmo, não tinham mais viagens, todas as viagens canceladas, né? Uma ou outra pessoa no individual, né, continuava trabalhando, mas não é o que eu faço, eu trabalho com grupos, geralmente com grandes grupos. Né? Então, simplesmente, de uma hora para outra, eu me vi totalmente sem nenhuma fonte de renda para todo o ano, né, de 2020. Eu que vinha saindo de um período, né, difícil, né, que é justamente aquele período de baixa, de repente eu olhei para frente e falei, e agora, o que eu faço? Né? Foi mais ou menos assim, foi assim que começou todo esse processo. Ficou perfeitamente claro, eu acho que inclusive isso aconteceu com muita gente, muitos setores, né, nesse período, foi muito difícil para todo mundo. E me diga uma coisa, no meio desse contexto todo, você recebeu algum tipo de sinal que tudo ia ficar bem? Quando eu estava no aeroporto,
transtornado ainda com tudo aquilo, pensando o que eu fazia da vida, sabe, a minha cabeça fervilhando com tudo aquilo, e agora, né, o que eu faço? O aeroporto já estava começando a ficar vazio, as pessoas naturalmente já estavam viajando muito menos, e aí quando eu olho para a entrada do Finger, né, daquele túnel de acesso para o avião, aconteceu uma coisa muito estranha. O túnel ele tinha o formato de um olho, né? E como ele refletia no chão, ele era um arco, né? Refletia exatamente como se fosse um olho. E aquilo marcou muito para mim. Eu tive a impressão de que eu estava sendo observado, que tinha alguém me olhando, né? E que tinha alguma mensagem para mim, tinha alguma coisa muito, muito forte acontecendo, né? E aí eu fiquei pensativo e tal, logo chamaram um voo e eu entrei no avião, né? Encostei e dormi, coisa que nunca acontece assim, antes até dele levantar voo, eu dormi. E aí, quando eu acordei, o avião já tinha levantado o voo, estava tudo escuro, aí eu resolvi abrir a janela. No que eu abri a janela, entrou uma luz cor-de-rosa muito forte, né, do pôr do sol, quente, no meu rosto, né, aquilo muito forte assim. E aí aquela luz assim, ela como se fosse uma proteção, como se fosse um aconchego, né, um afago, uma coisa muito estranha assim, mas eu me senti cuidado, foi muito forte aquilo. E eu fiquei contemplando ali o pôr do sol, fiquei olhando para o pôr do sol, e ele foi ficando vermelho, o avião ia mudando as altitudes, né, foi ficando escuro, foi ficando mais vermelho, e de repente lá atrás, uma luz, né, do sol assim, saiu de trás de uma nuvem e brilhou super forte assim. E ali eu tive como se fosse uma mensagem, uma coisa que veio dentro de mim, que eu ouvi dentro de mim, na minha mente, né, que fossem os céus, fosse Deus falando comigo, né, dizendo, fica tranquilo, eu estou aqui, né, não se preocupe, tudo isso vai passar, né. Eu ficava olhando aquilo, sentindo aquela informação na minha cabeça, né, aí de repente escureceu, né, e aquilo continuou, né, como um dia que se vai, uma nova vida vai nascer, né, no dia seguinte. Você só precisa aguardar e ter paciência, né? Acredite. Eu não sei explicar, não sei dizer como que isso aconteceu. Eu sei que aconteceu. Eu simplesmente recebi essa mensagem dentro de mim, né? Não entendi na hora, não sabia o porquê que aquilo estava acontecendo. Nunca tinha tido esse tipo de informação, de contato, né, de ouvir alguma coisa assim tão clara, mas eu ouvi isso. E aí eu falei, puxa vida, vou tentar registrar isso. E na mesma hora eu aproveitei, tirei algumas fotos, já vinha tirando aquela beleza toda do pôr do sol, e ainda antes de chegar em casa eu aproveitei e fiz um pequeno vídeo que eu queria compartilhar, né, com vocês agora, para vocês terem a sensação do que foi aquilo. E aí, tá o vídeo para vocês. Muito interessante mesmo. Mas eu imagino que apesar desse sinal, né, apesar de você estar se sentindo cuidado, observado por Deus, imagino que não tenha sido muito fácil, né? Quer dizer, você ainda ficou meio perdido, sem saber o que fazer. Como é que foi? Quando eu cheguei em casa, eu não sabia realmente o que fazer. Foi uma sensação muito estranha. Eu parava, olhava para casa, olhava para tudo e falava, e agora? Meu Deus, o que eu faço? Eu só tinha uma certeza.
que eu tinha que arrumar uma outra fonte de renda e o mais rápido possível, né? E aí eu comecei a buscar soluções, pensar em ideias e tudo mais, né? O que eu vou fazer, né? Pensar em pessoas que poderiam me ajudar e tudo mais. Eu sabia que outras áreas, né, que eu sempre atuei na vida, por exemplo, eventos, hotelaria, também estavam com o mesmo problema do turismo, afetados, né, pela mesma situação. Então, tudo aquilo que eu sempre tinha feito na vida, né, curiosamente, uma das coisas que eu fiz também foi dança de salão. Cheguei até a academia, fui professor de dança de salão, pensei, puxa, e se eu voltar para a dança? Aí eu olhava e via que as academias também estavam fechando, porque as pessoas não podiam mais ter contato físico, né? Ou seja, tudo aquilo que eu tinha de experiência prática, efetiva da vida, eu não podia mais trabalhar. E aí então, eu fiquei perguntando, o que eu faço agora? Foi aí então que eu falei, bom, primeira coisa é conter despesas, né? Aí eu mudei um pouco minha agenda, né, de pagamentos e tudo mais, fui ao banco, pedi um empréstimo, né, para 3 meses, para poder segurar um pouquinho as coisas, para aquele período eu conseguir respirar, pensar em buscar alguma solução. E eu tinha uma situação, né, a casa onde eu morava, ela estava sendo paga pelo consórcio do banco, e se eu ficasse 3 meses sem pagar, eles poderiam me tomar a casa. Então aquela era a minha maior preocupação naquele momento, né? E aí, olhando para frente, assim, por mais que a vontade, né, dissesse para a gente, puxa vida, parece que vai passar logo, acho que isso aí 6 meses acaba e tal, a gente tem aquela vontade se mistura, né, com a nossa objetividade. E eu falei, não, eu acho que eu tenho que botar o imóvel à venda para poder não ser pego de surpresa e tentar resolver isso. E realmente, aí entrei em contato com imobiliárias, corretores e coloquei o imóvel à venda, anunciei a chácara. E aí então fui buscar profissionais, técnicos, especialistas para poder me orientar o que fazer profissionalmente. Certo. E aí você então decidiu colocar o imóvel à venda. E que mais? Que tipo de decisão você tomou assim para realmente mudar o cenário, né, de uma forma mais completa? Bom, eu nem havia pensado ainda em método brilhantes. Eu fico impressionado, né? Porque antes de qualquer coisa, a impressão que eu tenho é que Deus já sabia onde as coisas iam chegar e tudo que eu fui fazendo foi formando a minha mente para poder fazer aquilo depois. A primeira coisa que eu fiz foi procurar uma especialista, uma pessoa da área de recursos humanos, né? De orientação de carreira e tudo mais, e ela me falou, né, algumas coisas muito interessantes que foram muito importantes para mim, né? Primeira coisa que ela falou, que durante todo o meu período de trabalho eu tive muitas experiências, e por mais que eu não pudesse atuar nas mesmas áreas que eu já havia atuado, eu poderia usar aquelas experiências em outros setores que valorizariam aquelas experiências. Então ela me pediu para valorizar e enfocar tudo aquilo que eu sempre havia trabalhado na vida, tudo aquilo que eu... as experiências que eu tinha tido. E mais ainda, daquelas experiências, quais eram as experiências mais valorizadas pelo mercado hoje em dia? O que o mercado está procurando e que eu poderia ter aprendido ali. E aí eu fiz uma lista desses pontos principais, e inclusive ela pediu que eu redesenhasse o meu currículo. Aí eu fui lá, procurei na internet, ela me deu algumas dicas de formas mais modernas de expor o currículo e tudo mais, e aí valorizando, enfocando não só cada emprego, mas sim as experiências que eu tive. Outra coisa que eu tive que fazer também, que foi muito importante nesse meu momento, que ela falou, aproveita, agora você tem tempo, então procura, existem muitas empresas que fornecem cursos pela internet, então entre nesses cursos, comece a fortalecer e modernizar as suas habilidades para você ter uma empregabilidade muito maior. E aí então que eu comecei a fazer uma série de cursos em especiais de métodos ágeis, como Kanban, Scrum, o próprio Trello, que é uma forma de organizar, Lean, enfim, uma série de métodos, né? E assim, tudo isso, na realidade, além de me dar
um novo conhecimento também me ajudou muito e começou a organizar a minha vida muito melhor. Até hoje, por exemplo, eu uso o Trello. Né? Uma das ideias, por exemplo, né, de um dos cursos do Método Brilhantes é ensinar as pessoas a usarem, porque é uma ferramenta maravilhosa que organiza a nossa mente de uma forma super legal. Né? Então, é muito bacana isso. E aí isso começou a colocar mais foco na minha vida. Né? Com isso eu consegui redesenhar o currículo, ficou bonitinho, bacana e tal. Vou colocar ele aqui para vocês darem uma olhada, uma imagem dele aqui. Né? E depois comecei então a enviar esses currículos. Fiz também alguns cursos na parte de RH, né, de como usar melhor, por exemplo, o LinkedIn, que é uma ferramenta muito boa para trabalhar e tudo mais. Fiz algumas coisas nesse sentido e comecei a mandar os currículos. Mas, por incrível que pareça, tudo certinho, né, todos esses aspectos muito bem cuidados, né, um currículo excelente, que qualquer pessoa olhar e falar, puxa vida, que legal e tal, quero conversar, conhecer essa pessoa. E as respostas não chegavam. Primeiro que estava sendo muito difícil de encontrar vagas. E segundo, para aquelas poucas que eu mandava, não tinha nenhum tipo de resposta. E aí então eu tive um choque de realidade, um choque amargo de realidade. Que, apesar de toda a orientação que eu tive, ninguém poderia imaginar o que ia acontecer com o Brasil, com o mundo. E as pessoas naquele momento, em especial os empregadores, estavam primeiro contendo despesas, né, e demitindo. As pessoas não sabiam o que fazer, não estava tendo entrada, e aí as empresas começaram a demitir. Ou seja, era o pior momento e a pior solução que eu poderia buscar era conseguir um novo emprego. Infelizmente, passei aí 2, 3 meses aí tentando fazer isso, foi uma tentativa muito importante, com muitos aprendizados, mas profissionalmente não seria aquele o caminho. E aí então eu tive que mudar de rumo mais uma vez. Certo. E você falou bastante assim da mudança interior, né? Mas como que isso se refletiu na realidade, né? Como isso se concretizou de fato? Afinal, assim, né? O espírito é uma coisa muito importante, mas nem só de espírito vive o homem, né? Pois naquele período, na realidade, eu ainda estava com a mente muito focada no aspecto racional. Né? Ou seja, eu queria resolver aquele problema com as minhas próprias forças, sem colocar Deus na história. Né? E isso é uma coisa que eu aprendi. Né? Embora eu tenha sempre estudado e praticado muito isso, lido muito, por exemplo, sobre os aspectos racional, emocional e espiritual, isso é a base hoje do Método Brilhantes, o que eu estava vivendo ali é que eu tinha que trazer aquilo para a minha vida. Não adiantava eu querer ter só uma decisão racional sem consultar a minha intuição, sem conversar com Deus para perceber qual era o melhor caminho e aquilo que Ele queria para mim, aquilo que seria o caminho que iria realmente mudar a minha vida. Né? Ficou claro que por mais que todos os especialistas, né, que eu consultei me falassem vai por esse caminho, aquilo não funcionou. Isso é uma coisa muito interessante. Às vezes, né, a sociedade atual, ela acredita que se a gente fizer tudo certinho, do jeito que tem que ser, as pessoas vão ter os resultados. E não é sempre assim. Eu estudei administração de empresas numa das melhores faculdades do Brasil, a Fundação Getúlio Vargas, e aprendi a administrar, fazer projetos, fazer planejamentos. E aí eu pergunto, o que acontece com todos esses planejamentos quando entra, por exemplo, uma crise que nem é do coronavírus? Ou quando um vulcão lá não sei aonde explode e para tudo e muda tudo, ou uma crise financeira em um outro país afeta você de uma forma inesperada. Ou seja, a razão ela é limitada até um certo ponto, é importantíssima. Mas às vezes a intuição ela vem justamente para te proteger desse tipo de coisas que a razão não consegue prever, né? E te mostrar caminhos que a razão também não consegue entender. Mas não foi de uma vez que eu entendi isso. Eu precisei passar ainda por um outro caminho, né, para poder chegar nessas conclusões. Então, o que aconteceu? Depois da tentativa de buscar um novo emprego, né, trabalho para outros, eu falei, não vai dar certo, eu acho que o que eu tenho que fazer agora é gerar o meu próprio negócio. E aí, conversando com algumas pessoas, eu falei, então o que eu quero fazer é focar no mercado digital. É o que está andando,
né, depois de um tempo, né, já na pandemia, a gente via que muitas pessoas estavam usando aí todo o sistema, né, de comunicação, né, crianças fazendo aula online, enfim, tudo tinha mudado, era uma nova forma de ver. E havia uma explosão aí de cursos, né, na área digital e tudo mais. Chegou uma hora que as pessoas até se saturaram um pouco daquilo, porque era muita informação, muita coisa, as pessoas tinham que aprender a dosar isso na vida, né? Foi uma mudança de comportamento muito grande. Mas, eu começando a sentir um pouquinho aquela minha intuição, eu começava a dizer, não, é um caminho legal. Comece a estudar, comece a trabalhar e vai pensar então em produzir alguma coisa digitalmente. E aí então eu coloquei uma mensagem falando que queria entrar por esse caminho, coloquei no meu Facebook, e uma amiga me ligou, né, me escreveu, depois a gente se falou, e ficamos 6 horas no telefone conversando. E ela me deu um panorama, ela já é uma especialista, né, ela é uma produtora digital, ela é uma especialista em tudo isso, e ela me deu um panorama de tudo que seria o mercado digital, né. E aí foi interessante que ela falou assim, puxa, se você quiser eu posso te ajudar um pouquinho nesse período, né? E aí depois, inclusive, foi legal que ela falou, eu quero ser sua coprodutora. Gostei tanto do projeto que você está desenvolvendo e tal, quando eu já comecei a encaminhar para aquilo, né? Que ela começou a me ajudar até como uma profissional e tal, e sem cobrar nada. Então foi uma primeira ajuda que eu tive, assim, nesse sentido, foi muito legal, né? Acima de tudo, para abrir os olhos para o que era o mercado digital. Ela me deu também vários autores para começar a ler, para começar a procurar, então eu comecei a pesquisar, estudar bastante e tudo mais. Só que naquele momento eu tinha uma dúvida ainda. Eu não sabia se eu deveria caminhar, né, fazer um curso, ou o meu produto digital ele ia caminhar mais pelo turismo ou pela espiritualidade, que foi, como eu falei, as duas áreas que eu sempre atuei na minha vida. E, num primeiro momento, eu criei também um outro produto digital que existe até hoje, foi já iniciado e tal, que se chamou Viagens Brilhantes. Né? Viagens Brilhantes era uma empresa de orientação para pessoas que queriam viajar. Né? Então, foi muito legal porque as pessoas até hoje, sempre, né, agora no caso da pandemia nem tanto, mas assim, durante a minha vida toda, as pessoas associam a minha pessoa muito ao turismo. Então as pessoas que iam viajar me perguntavam, você já foi para lá? Como é que é? Como é que é isso? Esse lugar é legal e tal? E aí eu falei, puxa, eu posso tirar proveito disso de uma forma a ajudar as pessoas e também vender, né, conseguir produtos legais. E aí nesse momento apareceu uma parceria com uma agência de viagem que trabalhava justamente dessa forma. Ela pegava pessoas que eram consultores e dava todo o suporte para eles. Então, de uma hora para outra, eu tinha uma agência pronta na minha mão para trabalhar e o que eu fiz foi lançar isso e começar a ajudar. Né? E assim, passados uns 4, 5 meses da pandemia, quando começou a querer baixar, eu consegui vender inclusive uma viagem para um casal, porque isso era possível se fazer nessa época, ainda existia um pouquinho de mobilidade e tal, e consegui também vender um projeto para uma viagem religiosa, para um grupo de Minas, para Israel, né, uma viagem maravilhosa, mas que seria vendida só daria 2 anos, porque a gente ia fazer toda uma campanha em cima disso, mas foram 2 projetos que eu comecei a lançar. E o resto, por mais que eu tentasse, eu percebi que não era o momento, que as pessoas não estavam com cabeça para viajar, ao contrário, o mundo inteiro estava fechando as portas para o Brasil, e a gente ia tentar fazer contato, por exemplo, com uma empresa aérea para poder montar um roteiro, pensando lá na frente, daqui a 2 anos poder viajar, e eles não tinham preço, não tinham nada e tal, então estava muito difícil trabalhar. E aí eu falei, olha, a ideia é boa, vou guardar essa ideia das viagens brilhantes numa caixinha, vou deixar aqui, está pronto, está funcionando, tem todos os contatos, tudo certinho, mas não é esse caminho. E aí então, foi nesse tempo que começou a florescer um outro lado, né? Começou a florescer a ideia de desenvolver todo um trabalho na linha da espiritualidade. Né? E aí eu comecei a pensar, comecei a conversar com muitas pessoas, começar a sentir, comecei a analisar quem são os profissionais da área que estão fazendo isso, que têm semelhantes aí, né? Para tentar focar qual seria o meu melhor caminho. Né? E aí então que eu comecei, na realidade, desenvolver o que depois foi o método Brilhantes.